Luana Pires sobre o benefício BPC, que é a prestação continuada. Idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência possuem esse direito ao auxílio de um salário mínimo por mês. Luana, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Bruno, bom dia, pessoal de casa. Muito se escuta falar em BPC. BPC para lá, BPC para cá. Eu queria o BPC. Eu queria que você explicasse primeiro o que é o BPC, para depois a gente saber quem é que tem direito e quais são os caminhos para chegar até ele. Bem-vinda, Luana. Muito obrigada mais uma vez pela participação. É sempre um prazer nosso estar aqui com vocês. Vamos lá. O benefício de prestação continuada, chamado BPC LOAS, também muito conhecido como LOAS, é, na verdade, um benefício assistencial do governo federal destinado a pessoas com deficiência e a idosos maiores de 65 anos que não têm condições de prover a sua subsistência, ou seja, aquele pessoal que vive em condições de miserabilidade, que a gente chama. Eles não têm condições de prover sua subsistência, nem têm familiares ou pessoas próximas que possam os auxiliar a se manter. Então, o governo federal dá esse tipo de benefício para auxiliar na subsistência daquela pessoa. E uma pessoa em situação de miserabilidade, em situação de pobreza, como comprovar à justiça, como comprovar ao sistema previdenciário do nosso Brasil que você é uma pessoa com essa condição? Pronto, essa é a questão e é o que muitas vezes fica em xeque ali quando se é solicitado o benefício. A lei diz que pessoas em condições de miserabilidade são aquelas que vivem com uma renda per capita, ou seja, uma renda quando dividida pelas pessoas que moram com aquela pessoa que vai solicitar o benefício, quando divide a renda da casa, dá menos de 1/4 de salário por pessoa. Ou seja, a legislação entende que pessoas em condições de miserabilidade seriam essas que vivem com menos de 1/4 de salário por pessoa, renda per capita. Mas, assim, na prática, vai depender muito da situação, porque esse tipo de benefício exige uma perícia através de um assistente social. Então, aquelas pessoas que vivem realmente em condições precárias, ainda que tenham algumas outras pessoas que têm uma renda ou têm um salário mínimo em casa, é possível se conseguir o benefício quando avaliar a condição geral dessa pessoa. Quanto à questão de pessoa com deficiência, como é que funciona esse benefício? Ele é concedido por quanto tempo? E qual o caminho para poder se ingressar com esse pedido? É administrativamente, é judicialmente? Como é que funciona isso? Pois bem, Bruno, como todo benefício do INSS, da Seguridade Social, é solicitado inicialmente administrativamente. Tanto a pessoa com deficiência como o idoso é solicitado administrativamente e vai ser agendada uma perícia, tanto uma perícia médica quanto uma perícia social. E através dessa perícia, que é realizada ali a avaliação geral, para ver se aquela pessoa se encaixa ou não nas regras para a concessão do benefício. Como todo benefício da Seguridade Social, o prazo para concessão, para análise, é de 60 dias. Só que eu não vou dizer para você que esse prazo é sempre cumprido. Muitas vezes a gente extrapola esse prazo, não a gente, eu digo, a pessoa, mas o INSS extrapola a concessão desse benefício ou a negativa desse benefício nesse período. E aí a gente tem sempre a via judicial, após extrapolar esse prazo, ou através de uma negativa administrativa, para a gente solicitar judicialmente o benefício. Questão da deficiência. Qual é o tipo de deficiência? É a deficiência que possa impossibilitar da pessoa exercer alguma atividade? É a deficiência de locomoção? É alguma incapacidade mental e intelectual? Qual é o tipo de deficiência? Pois bem, a lei não é específica em relação a isso, Bruno. A gente tem a possibilidade de abranger todo e qualquer tipo de deficiência. Deficiências físicas, como pessoas deficientes visuais, deficiências motoras, deficiências intelectuais, pessoas que perderam a capacidade para trabalhar, desde que comprovada através de laudos médicos, que isso gerou uma deficiência nessa pessoa, também é possível solicitar o benefício. Qual o período, uma vez o benefício concedido, qual o período que pode passar a ficar com o benefício? É um salário mínimo?
Isso, o benefício é de um salário mínimo e ele pode ser concedido pelo resto da vida, desde que as condições se mantenham, ou seja, aquela renda per capita não pode ser excedida e a condição, se em caso de deficiente, a condição de deficiência tem que se manter para sempre. Mas aí esse benefício é sempre revisto a cada ano, é se chamado para fazer uma nova perícia a cada ano ou a cada 2 anos, é se chamado para fazer uma nova perícia para verificar se essas condições ainda subsistem. Uma pergunta dos nossos telespectadores que estão em casa. A gente está conversando com a advogada previdenciária, a doutora Luana Pires, que está conosco agora. Quem está em casa pode mandar mensagem e perguntar para o 981733660. 981733660. E ela diz: dona de casa pode se aposentar? Foge um pouco aí da questão do BPC, mas é uma pergunta previdenciária. Por exemplo, quem trabalha na informalidade, isso é típico do interior. Quem trabalha na informalidade, passou a vida inteira trabalhando como dona de casa, não tem nenhuma atividade, nunca exerceu nada. Como é que essa pessoa vai se aposentar? Pois bem, Bruno, essa é uma questão que sempre chega para a gente, né? Não existe a possibilidade de concessão de aposentadoria sem que haja contribuição para o INSS. Hoje, o que a gente sempre orienta as pessoas, as donas de casa? Contribuir, né, que seja como um contribuinte facultativo, que é naquela alíquotazinha menor, para garantir algum tipo de benefício previdenciário, porque se você não é segurado do INSS, você não tem condições de se aposentar. Então, a única saída para essa pessoa seria, de fato, esse benefício assistencial, BPC, desde que ela se encaixe nessas condições que antes eu elenquei aqui. Então, no caso, uma pessoa, digamos, vou citar aqui um caso bem claro, digamos, alguém que nunca trabalhou, que vive apenas em casa, que não tem nenhuma renda na família, uma mulher, e chega aos seus 65 anos, se ela vive em situação de pobreza, ela pode ingressar com o BPC. Isso, pode sim. Se está nessa condição de pobreza, né? Se ninguém da casa dela tem algum outro benefício. Isso mesmo. Uma vez recebendo o Bolsa Família, é possível ingressar com o BPC? Alguém que foi a vida inteira do Bolsa Família. É possível sim, Bruno. Não tem óbice nenhum. É possível acumular os 2 benefícios, inclusive. Pode-se acumular os 2? Pode. Vamos lá, mais uma pergunta do nosso telespectador que está em casa. Bom dia, Bruno. O meu filho nasceu com hidrocefalia. Ele tem direito ao benefício BPC? Tem sim, Bruno. Tem sim. Eles se encaixam na condição de pessoa com deficiência. É um CID que se encaixa, não é isso? Isso. Desde que, como eu disse anteriormente, observada essa condição da renda per capita, certo? Certo. Ô, doutora, muito se pergunta sobre a questão da aposentadoria rural, que é o que predomina aqui no nosso Nordeste brasileiro. Como é hoje que funciona? A questão tem que estar ligado diretamente a algum sindicato, a alguma associação, ao INCRA de uma terra. Queria que a senhora explicasse qual a idade. Tem um requisito de idade, tem um requisito também de contribuição. Queria que a senhora explicasse um pouco sobre a aposentadoria rural. Pois bem, Bruno, a aposentadoria rural, uma das modalidades muito concedidas aqui, nessa modalidade de aposentadoria, a gente tem que, de fato, comprovar que existe atividade rural e que aquela atividade rural é exercida para manutenção da família. Então, assim, como é que a gente consegue comprovar isso? Tem que estar vinculado, de fato, à terra, ao INCRA, algum contrato de comodato, algum contrato de arrendamento. É bom, não é extremamente necessário, na verdade, não é obrigatório, mas é bom que se tenha algum vínculo, algum sindicato, para que se possa comprovar que aquela pessoa, de fato, exerce a atividade rural, porque o sindicato seria o órgão que teria poder para, digamos assim, acertar isso junto ao INSS, fazer esse tipo de acerto quando se falta. Então, assim, a contribuição ao sindicato é muito necessária, não é extremamente obrigatória, mas é necessária para que se possa comprovar que, de fato, existe a atividade rural. Existe um tempo mínimo, que é o tempo padrão, certo? O tempo necessário de 20 anos de contribuição para uma aposentadoria por idade, que para homens fica ali na faixa dos 65 anos e para mulher dos 62.
A idade da aposentadoria rural, idade mínima, qual é? Para o homem, 65 e para a mulher, 62. Para a mulher, 62. Não é mais 55, né? Porque antigamente era 55 a rural. Isso. Por conta da reforma da Previdência, tivemos essas mudanças e a partir de agora esses são os novos critérios. São os novos critérios. Temos uma outra pergunta para a senhora, pois não? Qual a pergunta, produção? Bom dia, Bruno. Eu tenho um filho com autismo e com deficiência intelectual. Nesse caso, posso conseguir também a pergunta da Giovana? Também, Bruno. Assim como o caso do rapaz que disse que o filho tem hidrocefalia, o autismo hoje pode ser equiparado a uma deficiência, desde que se tenha um comprobatório de laudos que atestem isso. Mas, como eu disse, para o benefício assistencial é necessário que, além da condição de deficiência, se tenha a questão da renda per capita. No caso de outras pessoas que têm uma renda mais elevada, é possível ser solicitado o auxílio-doença, para que, posteriormente, esse auxílio-doença seja convertido em aposentadoria por incapacidade. No entanto, é bom ressaltar que, para a concessão desse tipo de benefício, é necessária a contribuição junto ao INSS. Doutora, muito obrigado pela participação conosco, advogada previdenciária, doutora Luana Pires, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores sobre um assunto tão importante. Um excelente dia para a senhora. Igualmente, Bruno, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Bom dia a todos. Olha, sabe quem já está conosco? O meu amigo Adilson.